começar em breve. Então, aí começou. Então, boa noite a todos, a todos. Nós vamos hoje falar sobre um dos livros mais importantes da história da educação, não só no Brasil, mas da educação mundial, que é Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire. É um autor brasileiro, pernambucano. Acho que ele faleceu em 1994. E a gente está comemorando em 2021, 100 anos do nascimento do Paulo Freire. Então, ele nasceu em 1921, certo? Olha que bom. E também, esse livro, Pedagogia do Oprimido, em 2018, ele completou 50 anos e teve várias homenagens a esse livro, não só ao Paulo Freire, mas a esse livro. Inclusive, o Miguel Arroyo, que é um autor muito importante na educação popular, nos movimentos sociais, ele escreveu um artigo na qual se baseou numa apresentação que ele fez num seminário de homenagem aos 50 anos da Pedagogia do Oprimido, e eu coloquei esse texto de leitura complementar, né? Nem auxiliar, é complementar. Tá? É um texto, aqui, ó, tá na aula de hoje, chama Paulo Freire, né? Paulo Freire. É um texto muito legal, quem quiser se aprofundar, e ele tenta trazer as questões do Paulo Freire da Pedagogia do Oprimido para o século XXI. Ele diz, por exemplo, que a opressão nunca foi tão forte como nos dias de hoje. Ela é tão forte que, para algumas camadas da população, como os jovens negros, ela se transformou num extermínio. Não é nem mais a exclusão, nem a opressão, nem a marginalização, mas para algumas pessoas é o extermínio. Né? E a gente está vendo com a pandemia da Covid-19, que nem tinha quando ele escreveu, que para alguns grupos isso é tranquilo que eles morram mais que outros, né? Eles são as pessoas mais velhas com comorbidade ou com pobreza extrema, as pessoas negras, pardas, elas podem ser ceifadas, não tem problema, o importante é a economia voltar a funcionar. É um outro exemplo desse extermínio que a opressão é tão forte, tão violenta, que ela se transforma no extermínio. O Miguel Arroyo fala um pouco disso, nesse texto. E ele fala também, eu lembrei da Mariana quando eu li ele também faz um diálogo com as pedagogias decoloniais, né, que eu sei que você gosta e tem usado na sua pesquisa. Inclusive, o Paulo Freire é citado como um dos autores que inspirou, que criou o pensamento decolonial, a discussão sobre a decolonial. Escuta, gente, muito legal. Sobre o decolonial, assim. E que ele traz essas questões lá já em 1968. E eu também coloquei o link na aula de hoje de um vídeo, um documentário que foi feito em 2004, chama Paulo Freire Contemporâneo. Ele tem 1h10, mais ou menos, e ele fala um pouco da vida do Paulo Freire, mas mostra muitos projetos recentes ou atuais na arte, no teatro, na música, na educação de jovens e adultos, que se baseiam até hoje no Paulo Freire, uma escola que se baseia no método do Paulo Freire, né, na filosofia, na pedagogia do Paulo Freire, e é um vídeo bem interessante, especialmente o início, porque ele traz a experiência do Paulo Freire em Angicos, lá no Rio Grande do Norte, que eu vou comentar um pouquinho com vocês. Tá? Mas é legal também que ele atualiza um pouco o Paulo Freire, né? Mostra um pouco de práticas educacionais, pedagógicas muito concretas, muito eficazes, que se fundamentam no Paulo Freire, ou seja, não ficou no passado na história, né? Ele é muito atual. Então, são dois, um texto e um documentário que estão lá, o link para vocês, se quiserem aprofundar, conhecer, vale a pena. O livro Pedagogia do Oprimido, ele foi escrito, publicado no Chile pela primeira vez em 1968. Paulo Freire ele estava exilado no Chile. O golpe de 1964 militar no Brasil, ele foi preso por alguns dias, porque ele participava do governo federal, ele estava desenvolvendo um projeto de alfabetização nacional, que também é comentado nesse documentário. Ele foi preso por alguns dias. Quando foi solto, ele pediu asilo na Embaixada do Chile e foi para o Chile. Ficou lá até o Pinochet assumir, né? Salvador Allende ser morto, e aí ele fugiu, eu não me lembro exatamente para outros países, né? Ele fez várias missões, trabalhos educacionais em países da África, como o país lá do Bruno, esqueci o nome do país, Guiné-Bissau e Moçambique, né? Ele fez trabalhos educacionais muito interessantes em outros lugares também. Nos Estados Unidos, foi professor nos Estados Unidos. Mas, assim, a obra do Paulo Freire, os textos começou com um livro chamado Educação como Prática de Liberdade,
que é um livro que tem origem num concurso docente na Universidade Federal de Pernambuco, que ele apresentou para tentar conseguir um cargo como professor, um concurso público. Ele apresentou esse livro. Uma professora que já era doutora, esqueci o nome, ganhou o concurso, mas a banca deu para ele o título de doutor em educação. Ele não era doutor em educação, ele era advogado, na verdade, e tinha tido algumas experiências como gestor de escolas do Sistema S, do SESI, Senai, né? Acho que é do SESI. E também, em 1965, ele lançou a tese dele como livro, Educação com Prática de Liberdade, acrescido um capítulo final que conta a experiência de alfabetização que eles tiveram em Angicos, no Rio Grande do Norte, uma experiência que também foi em 63. Ele participou de um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco, no Rio Grande do Norte, junto com a Igreja Católica. Paulo Freire era católico, cristão, isso é importante do pensamento dele, apesar de ele ser um católico cristão bastante progressista e bastante radical nas suas ideias contra a justiça social. E eles fizeram uma experiência em Angicos, onde eles conseguiram, em 40 dias, alfabetizar muitas pessoas que moravam nessa pequena cidade, né? Especialmente jovens e adultos. E essa experiência tornou Paulo Freire muito famoso. Ele foi convidado, como disse, para o governo João Goulart para planejar um programa nacional de alfabetização. Aí veio o golpe de 64 e, como eu já contei para vocês, o exílio do Paulo Freire. Nesse primeiro livro dele, Educação com Prática de Verdade, é muito forte um existencialismo filosófico, né? E um humanismo cristão do Paulo Freire. Então, essas discussões que o Paulo Freire tem sobre o conhecimento, como o conhecimento se constrói, se constitui, a relação da consciência, do ser humano com o mundo, é uma discussão muito existencialista, que também o existencialismo tem uma grande relação com o humanismo cristão, com filósofos cristãos humanistas. E também um grande diálogo com a escola nova, com o escolanovismo, porque a gente percebe que a pedagogia do Paulo Freire, ela é muito centrada no educando, e não no educador, né? O educando é o ponto de partida e de chegada da pedagogia do Paulo Freire, contra as pedagogias tradicionais, inclusive a bancária, né? Que se centram o processo pedagógico no educador. Ele é o guia, é a fonte, e é o destino da educação, porque o objetivo da educação tradicional e a bancária é fazer com que o educando vire um espelho do educador, né? Uma forma bastante assim simples, né? Já no livro Pedagogia do Oprimido, que é o livro mais famoso do Paulo Freire, além do existencialismo, dessa influência escola novista, há um diálogo muito forte com o marxismo, com diversos pensadores marxistas, e o próprio Marx, mas também ele cita o Che Guevara, ele cita Fidel Castro, Mao Tse Tung, Lenin, Trotsky, ele cita uma série de autores socialistas, comunistas, né? Ele cita também autores da escola de Frankfurt também, que dialogavam com o existencialismo. Ele não cita o Theodor Adorno, que foi o tema da nossa última aula, né? Mas ele cita outros autores, inclusive um que eu gosto bastante, que é eu esqueci o nome, lógico, eu sempre esquece. Mas eu vou achar, depois eu falo para vocês, né? Que tem um livro, O Medo da Liberdade. Erich Fromm é o autor da escola de Frankfurt, também importante, que o Paulo Freire dialoga. Então, o Paulo Freire constrói um pensamento que muitos consideram original, no diálogo com o existencialismo, com a filosofia humanista cristã, que vai dar origem depois à teologia da libertação. Não tinha, mas ele foi, inclusive, um influenciador da teologia da libertação. E um diálogo também com o marxismo. Então, essas três fontes filosóficas se combinam na pedagogia do oprimido para construir um pensamento que, para muitos, é um pensamento próprio, né? Que é um pensamento freiriano, uma pedagogia freiriana. O Paulo Freire vai dizer no vídeo que eu falei para vocês que ele não se vê como um metodólogo, ele não está propondo tanto uma metodologia de ensino, ele propõe, na verdade, uma filosofia da educação. É assim que ele se coloca, um filósofo da educação. E nesse capítulo em especial que eu selecionei para vocês, ele faz um diálogo muito grande com a sociologia, inclusive os autores que ele se comunica, como Erich Fromm, né? O livro Pedagogia do Oprimido é o livro mais famoso do Paulo Freire, como eu disse. O Sérgio Haddad,
que é irmão do Fernando Haddad. O Sérgio Haddad é um pesquisador da educação muito importante no Brasil, pesquisa educação superior, educação de jovens e adultos, um cara muito interessante. Ele publicou um artigo na Folha de São Paulo, em 2019, dizendo sobre o Paulo Freire. Na verdade, o governo atual federal estava fazendo uma campanha contra o Paulo Freire, inclusive tentando tirar o título de patrono dele da educação no Brasil, e o Sérgio Haddad escreveu um artigo defendendo o Paulo Freire. Ele disse que a pedagogia do oprimido, tem até que sentar para ouvir isso, né? É o terceiro livro mais citado nas ciências humanas. Não no Brasil, no mundo. Pedagogia do Oprimido, eu repeti, é o terceiro livro mais citado nas ciências humanas no mundo. Ele está na frente de qualquer livro do Marx e qualquer livro do Michel Foucault, que são autores assim, muito mais afamados, comentados, no próprio Brasil, mas lá fora, Paulo Freire é mais assim, citado, trabalhado do que o próprio Marx e o Foucault. Né? É uma coisa legal de relatar. O primeiro capítulo do livro, Justificativa da Pedagogia do Oprimido, só vou citar uma ideia desse capítulo, que ela vai atravessar o livro. Ele traz a concepção dele de ser humano, o que é o ser humano. E, na verdade, ele diz que o ser humano é um ser que se define por ser um ser inconcluso. É um ser que não está pronto nunca, ele sempre pode se transformar, ele sempre pode evoluir, se modificar. O que define o ser humano, na verdade, é sua inconclusão. E, por ser um ser inconcluso, ele é um ser que aspira a ser mais. Ele aspira a ser mais do que ele está, do que ele é. Não ter mais, ser mais. Então, o ser humano é um ser que tem uma vocação que é imanente ao ser humano de ser mais, de desejar ser mais. E quando você tem um processo social, político ou ideológico de oprimir, ou de você espalhar fake news, ou de você impedir que a pessoa possa se desenvolver, nós temos um processo de desumanização. Na verdade, a opressão é uma situação de desumanização. E a grande contradição do nosso tempo, do tempo dele, né, final do século XX, é a contradição entre a humanização, que é a aspiração do ser humano, o desejo de ser mais, e os processos históricos, sociais, econômicos, ideológicos de desumanização, que distorcem ou impedem o desenvolvimento da vocação do ser humano de ser mais. Tá? Essa ideia é importante, inclusive, uma frase final do capítulo, que ele vai retomar em outros capítulos, é de que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta a si próprio. Os homens, é uma linguagem sexista que ele usava, né? Mas as pessoas, os seres humanos, se libertam em comunhão. Né? E ele vai trazer essa frase também para o capítulo 2, a concepção bancária da educação. Ele vai dizer que ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens, ou seja, as pessoas, se educam entre si, mediatizados, ou seja, interrelacionados, ligados pelo mundo, pelas coisas, pela relação da sua consciência com o mundo à nossa volta. Então, esse processo de comunicação, de libertação, de educação, que é intersubjetivo, ou seja, que não acontece nem por imposição de alguém de fora, nem por você mesmo sozinho, mas pela relação entre dois sujeitos, é uma marca da filosofia do Paulo Freire e da educação proposta pelo Paulo Freire. Vocês vão perceber que atravessa, né? Tem uma teoria de ser humano, aí uma teoria antropológica, do que é a antropologia filosófica, né? Que é o ser humano. Também tem uma teoria do conhecimento. O conhecimento ele não está, mas ele se conforma como uma relação das pessoas entre si com o mundo. E uma teoria pedagógica, né, da educação, de qual que é o sentido da educação, que ele é um processo fundamentalmente dialógico, processo de comunicação, nunca de imposição. E também ele não defende a autoeducação. Né? E acho que não é essa a proposta dele, né? Senão não precisa ter o educador, na visão dele. E também reforçando que o Paulo Freire, ele reconhece que ele usa nesse livro, em outros textos, uma linguagem sexista. Ele fala em homens, quando deveria falar mulheres e homens, ou seres humanos. Ele, inclusive, foi criticado pela Bell Hooks, e ele falou assim, está certo, está errado mesmo. E ele começou a mudar a sua linguagem, reconhece que isso não é mero detalhe, a linguagem, né? A linguagem que você faz a flexão de gênero, que você fala homens e mulheres, você usa um termo
neutro como pessoa, seres humanos, né? E aí ele vai assimilando isso nas obras mais tardias dele, né? Ele é uma pessoa que se permite também aprender e se mudar, né? Ele tem uma crença muito forte, poderosa, e por isso ele é usado, por exemplo, na educação de jovens e adultos, na educação de pessoas de jovens em conflito com a lei, e na educação prisional, porque ele tem como princípio que qualquer pessoa pode se transformar, qualquer pessoa pode se modificar. Até o presidente da República pode se transformar, se tornar uma pessoa emancipada. A gente para entender o Paulo Freire, tem que acreditar até nisso, que para mim é muito difícil. Imagino que para vocês talvez seja. Né? Mas é nisso que ele acredita. Qualquer pessoa pode se transformar. Qualquer pessoa pode ser mais, se humanizar e humanizar os outros. Por mais desumanizada que ela esteja. Nesse capítulo, ele vai discutir e apresentar como ele enxerga a educação do tempo dele, não só a educação escolar, mas a educação de forma geral. É interessante que o Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, não é uma educação escolar que ele fala, é educação de projetos, é educação de campanhas de alfabetização, é uma educação, não tinha esse nome, da educação não formal, da educação, depois vai ter o nome de educação popular, que é uma educação que não é tão institucionalizada, que não se preocupa com diplomas, certificados, mas se preocupa com a transformação das pessoas e do meio. Depois o Paulo Freire vai começar a falar mais de professores. Veja que ele não fala quase de professores no texto, ele fala de educadores, educandos. Ele não fala de alunos, nem estudantes. Depois, como o livro que acho que o Cláudio citou, Pedagogia da Autonomia, já é um livro para professores e professoras. É um livro sobre escola. Mesmo porque, em meados dos anos 60, gente, grande parte das pessoas oprimidas, da classe trabalhadora, da classe popular, especialmente no campo, não estava na escola, não tinha passado pela escola. E é por isso que a educação, a pedagogia do oprimido é uma educação muito extraescolar, muito pelos projetos, pelas campanhas, vamos dizer assim. E ele vai, mas assim, mas a educação que se propunha, e normalmente, seja por projetos, seja na própria escola, ele vai definir como uma educação bancária. A educação bancária é um instrumento de opressão. Então, de certa forma, Paulo Freire desenvolve aqui uma teoria também da reprodução, né? Uma teoria da educação reprodutora. Não foi só o Pierre Bourdieu que desenvolveu, ele desenvolveu a própria aqui dele, né? E só que ele é mais otimista que o Pierre Bourdieu, porque no capítulo 3, que convido vocês a ler, ele faz algumas propostas muito práticas, inclusive, de uma educação emancipadora, libertadora, que inclusive ele propôs no Brasil, em Angicos, e em projetos também sociais, alfabetização, e também, para assim, ele fez vários projetos no Chile com os camponeses, né, projetos de colonização, projetos de fixação das pessoas em terras que não eram habitadas ainda, que estavam desabitadas. Ele participou de projetos de extensão para ajudar as pessoas a se adequarem àquele novo espaço, àquela nova terra, né? Então, ele fala muito da prática dele. O Paulo Freire não é um teórico nesse livro, mas tem muito da praxis, realmente, da vivência dele como educador nesse livro. Mas a educação bancária, que é a que ele vai criticar, é aquela que é bancária por quê? Porque o banco, a gente via o banco como lugar que você vai lá, ganha o seu dinheirinho, você vai lá e deposita na poupança ou na conta corrente, para depois tentar render juros ou deixar lá guardado para aumentar aquele valor, e você depois consegue, no final, ter algo para você comprar, para você ter. Então, na verdade, é uma visão da educação, dos conteúdos ou do currículo, como depósitos que são feitos pelo educador dentro da cabeça do educando. Então, é como se o educando fosse a conta corrente ou a conta poupança, e o professor, o educador, deposita lá dentro o conhecimento, o dinheirinho lá, né, o conhecimento, e a ideia de quanto mais conhecimento ele enfia na cabeça do aluno, mais esse estudante aprendeu. E ele vai justamente criticar e tentar romper com essa ideia. Nessa visão da educação bancária, você tem uma relação entre alguém que é sujeito, que é o educador, é alguém que narra o conteúdo, que narra o currículo,
E uma pessoa que deixou de ser pessoa, ela se tornou objeto, que são os educandos. Eles são ouvintes, são pacientes. Vem a influência do existencialismo na escola de Frankfurt, né? As pessoas pela educação bancária, elas são coisificadas. E a realidade... Então, tem uma primeira distorção aí, né? De você tem a desumanização do educando. Você conceber o educando como alguém que só recebe conteúdos e conhecimentos. E esses conhecimentos e conteúdos vêm prontos desde o saber do educador. A outra distorção é que a realidade, o mundo, se torna algo estático, algo que está alheio à existência dos educandos. É algo que o educador comunica ao educando. Então, o educador, ele tem um currículo, que né, às vezes nem é o educador que escolhe, né? Vem da BNCC, por exemplo, que são recortes completamente arbitrários da realidade, feitos sem saber quem é o educando, nem sem saber quem é o educador também. O educador vai lá, decora esses conhecimentos e tenta enfiar na cabeça do educando. E o educando, ele não conta isso, Paulo Freire, mas ele não está isso no texto, mas a gente imagina que depois o educando na prova, no teste, no exame, ele vai devolver o conhecimento da forma mais... Quanto mais próximo esse conhecimento for da forma como o educador passou, melhor vai ser a nota do educando, né? Então, é uma educação que é reprodutora, inclusive, na forma como se espera que os educandos assimilem o conteúdo. E a realidade, o mundo também é distorcido, ele vira algo que é separado da gente, que é isolado das pessoas. É como se as pessoas não fossem elas que construíssem o mundo, ou não intervissem no mundo, inclusive o mundo natural, não só o mundo social, histórico. Para a gente aprender e conhecer esse mundo, se supõe para a educação bancária que é preciso um educador selecionar partes que são supostamente mais importantes desse mundo e enfiar na nossa cabeça, né? E, normalmente, esses conteúdos, esse currículo, ele vai ter pouco significado para os educandos, então, provavelmente ele não vai ter muito sentido, não vai falar muito sobre as experiências de vida dos educandos. Então, o educador, ele enche os educandos com os conteúdos narrados pelo educador, os conteúdos são, como disse, retalhos da realidade, as palavras só têm som, mas não têm força transformadora, e tem pouco significado, tem pouco sentido, porque elas se dão pela memorização mecânica, e naquele tempo a educação escolar era muito mecânica, né? Inclusive porque ela reproduzia um pouco o ritmo da fábrica, né? Para preparar o trabalhador os movimentos repetitivos e impensados na fábrica. A própria educação era assim, a gente decorava, estou falando de mim, né? Eu vivia essa educação, decorava a tabuada, a professora de história colocava na lousa a pergunta, a resposta, e fazia a mesma pergunta na prova, que você tinha que ter decorado a resposta e responder. E se você, inclusive, acertasse a vírgula, igualzinha como ela colocou, a nota era melhor. Eu era ótimo em decorar, né? Tirava sempre notas boas, mas eu não me lembro nada que eu aprendi de história, nem geografia naquela época, né? Os educandos são vistos como recipientes vazios a encher por depósitos de conteúdos, como eu já disse. É uma educação sem criatividade, sem transformação, é uma educação sem saber, sem verdadeiro conhecimento. O saber, ele é concebido como uma doação das pessoas que são supostamente os sábios, aos que supostamente nada sabem, que são os educandos. E aí você tem os sujeitos da educação colocados numa posição muito rígida. O educador é que tudo sabe, o educando é que nada sabe. E o educando, ele é tão um sujeito sem saber que ele é objetificado, ele se torna uma coisa, ele se torna um objeto, moldável, inclusive, para o educador, né? As pessoas são vistas como seres de adaptação, se espera que os educandos sejam passivos, e existe uma concepção sobre a opressão. Concepção que é uma coisa muito forte até hoje. O Paulo Freire vai lá e bota o dedo na ferida. Como que tem muita gente da classe média, das elites, que reconhece que tem opressão, que reconhece que tem injustiça social, desigualdade. Mas por que existe desigualdade? Por que existe opressão? Por que existe fome? É porque as pessoas que são pobres, que são oprimidas, que são miseráveis, que são exploradas, elas precisam mudar a sua mentalidade. Porque como elas têm uma mentalidade, elas têm poucos conhecimentos, ou elas não têm uma mentalidade de se engajar no trabalho, de buscar emprego, de
de serem disciplinadas, elas não são empreendedoras. Hoje se fala em empreendedorismo, né? Como as pessoas oprimidas, pobres, miseráveis, elas não têm uma mentalidade empreendedora, elas não buscam mudar a realidade, eles estão marginalizados no mundo. Então, se a gente for lá e conscientizar eles, colocar na cabeça deles os valores da elite, da classe média, valores supostamente do trabalho, da dedicação, eles vão sair da marginalidade. Não se explica a opressão, não se explica a desigualdade pela injustiça de classes, pela exploração das classes opressoras contra as oprimidas. O Paulo Freire não usa burguesia versus proletariado, como o Karl Marx. Mas a ideia de opressores versus oprimidos é uma ideia que ele tira do Marx. O que ele faz, o Paulo Freire, que faz ele ser muito importante, que ele amplia a categoria dos opressores. Não são só os trabalhadores urbanos. Ele coloca na categoria oprimidos também os camponeses, os trabalhadores sem terra, os indígenas, as pessoas que moram nas periferias, desempregadas, subempregadas, que estão na miséria, ou seja, ele amplia a categoria de oprimidos e também das situações de opressão. E ele não diz que é só uma certa classe, que é a classe trabalhadora, urbana, operária, que vai fazer a revolução. Ele propõe uma revolução de todos os oprimidos. Então, ele amplia muito isso e faz ele ser muito importante e influente também, inclusive nas teorias políticas, né, da revolução, no meu entendimento. Ele vai dizer também, voltando, eu já tinha colocado isso, que se constrói a educação bancária uma dicotomia, uma oposição entre as pessoas e o mundo, como se fossem coisas separadas, isoladas uma das outras. Como se as pessoas e o mundo, incluindo a natureza, o mundo social, se construíssem independentes uns dos outros. Na verdade, essa dicotomia é falsa, né? As pessoas, o mundo e as suas consciências, as nossas consciências, se constroem na sua inter-relação, né? A educação bancária, ela vai dizer que a consciência que nós temos em nós próprios, ela está separada do mundo. E para a gente ter consciência do mundo, a gente tem que receber depósitos de conteúdos que comunicam o que supostamente seria esse mundo, né? E esses depósitos de conteúdos que comunicariam um mundo supostamente externo a gente, eles são replicados pelo educador de forma idêntica como esse educador entendeu o mundo. Ou seja, o educador espera que o educando imite a forma como o educador compreendeu o mundo. E não é isso. Cada pessoa faz a sua própria assimilação e seu próprio entendimento do mundo, a partir do seu ponto de vista, a partir da sua posição na realidade. Um professor vindo da classe média, ou um professor que é branco, homem, vai ter uma relação com o mundo, com a realidade, diferente de alguém que é camponês, de uma mulher, de uma pessoa negra, de um indígena, e que essa pessoa vai construir outras relações entre o conteúdo e o mundo, diferente da interpretação ou da assimilação feita pelo educador. E é nisso, no reconhecimento disso que reside a riqueza da educação libertadora. No reconhecimento de que as pessoas não são nunca recipientes passivos da realidade, que a gente nunca é uma garrafa vazia que vai encher de água, que é o conteúdo. Nós já somos uma garrafa meio cheia já. E o que nós somos determina e influencia como a gente vai receber e entender aqueles conteúdos do processo educacional. Reconhecer isso, o educador reconhecer isso é fundamental. E isso só vai fazer isso pelo diálogo com seus educandos. Diálogo que não está previsto na educação bancária. Então, a educação libertadora, ele busca convivência, busca comunicação, e ele reconhece a educação libertadora reconhece que o mundo ele está em construção e transformação, inclusive pela ação das pessoas, dos educadores e dos educandos, né? E que as pessoas, para construir o conhecimento no processo educacional, elas têm que se comunicar entre si e têm que interpretar o mundo, interpretar a realidade à sua volta. A educação bancária tem uma visão do mundo que é uma visão de que o mundo está morto,
o mundo é uma visão necrófila do mundo, algo que está voltando muito nos tempos atuais, né? O mundo é uma realidade isolada, separada das pessoas, e é uma realidade morta, uma realidade que não se transforma, que não pode ser sujeito da nossa intervenção. É uma visão, podemos dizer, positivista da realidade, do mundo separado do sujeito, né? Que aí ele se separa um pouco do marxismo mais ortodoxo. O marxismo mais ortodoxo, às vezes, também é positivista. Ele separa muito o mundo, especialmente o econômico, das pessoas, e diz que as pessoas, ou seja, a consciência das pessoas é determinada pelas relações econômicas. Aí o Paulo Freire se distancia de uma certa leitura do marxismo economicista. O mundo, ele é construído pelas pessoas, transformado pelas pessoas. O mundo é uma relação entre as pessoas e as coisas, nunca separada, né? Bom, e ele diz uma coisa muito importante: se um educador, ou um político, ou um partido político, um movimento social, ele quiser transformar a realidade por meio da educação, ele não pode usar a educação bancária. O que muitos partidos fizeram, fazem, que muitos movimentos fizeram e fazem, inclusive os comunismos da antiga União Soviética, da própria China, eles faziam também uma educação bancária, uma educação de imposição dos conteúdos, de dogmas. Só que eles tiravam as ideias da burguesia, as ideias do neoliberalismo, do liberalismo na época, desculpe, pelas ideias de defesa do capitalismo, por ideias marxistas, por ideias da libertação da classe trabalhadora, ou seja, conteúdos que aparentemente eram mais interessantes, vamos dizer assim. Só que a forma era a mesma, ou seja, uma imposição de conteúdos que as pessoas tinham que decorar e devolver. E nunca essa educação vai ser transformadora. Porque, eu sempre lembro de um colega meu explicando isso, você vai pegar um sujeito e você adestra ele a engolir e devolver conteúdos. Você ensina para ele que o capitalismo é bom. Aí amanhã o partido político toma o poder e ensina que o socialismo é bom. E ele está supostamente condicionado a devolver o que ele engole, ele vai dizer que o socialismo é bom. Amanhã muda o partido e ele vai voltar a dizer que o capitalismo é bom. Onde houve a transformação? Não houve transformação alguma, apenas nas aparências, né? Então, se a gente quer ter uma educação libertadora ou uma política libertadora, nós não podemos fazer isso pela imposição de ideias. A revolução, assim como a educação libertadora, passa pela construção das ideias do conhecimento e da própria transformação social, junto com os oprimidos. Porque a ideia que está criticando muito aí é do Partido Comunista, Socialista, que detém a verdade e vai, então, impor à classe trabalhadora, ensinar ela a verdade e se colocar como a guia da classe trabalhadora para a revolução. O Paulo Freire é completamente contra isso, né? A revolução não pode ser um conteúdo ou uma coisa que se deposita nas pessoas também. Ela vai fracassar da mesma forma, né? Porque a gente tem que entender que as pessoas, elas, a nossa consciência tem intencionalidade. Ela interpreta o que é comunicado. Ou, como ele diz o Paulo Freire, ela existencia a comunicação. O conteúdo ensinado pelo professor, pelo educador, sempre vai receber uma outra interpretação pelas pessoas, se realmente elas vão aprender. Mesmo que na prova ela coloque o que o professor, o educador pensa, mas é muito provável que ela construa uma outra interpretação daquela realidade. A consciência não é algo nunca isolado do mundo também, ele vai propor uma teoria do conhecimento. A consciência é sempre consciência de alguma coisa, de algo no mundo ou de nós próprios. Não existe razão, conhecimento, lógica separada do mundo, das experiências concretas. Isso é muito legal do Paulo Freire. Não existe lógica, razão, consciência sem a existência, ou seja, sem o contato com outras pessoas e com o mundo e com nós próprios, né? Aí ele vai dizer que a educação é um ato de conhecimento, ele usa o termo ato cognoscente, em que o objeto a ser conhecido, que está no mundo, é mediatizador, ou seja, ele comunica, ele relaciona sujeitos de conhecimento, educandos e educadores. Ele exige, portanto, uma relação dialógica e superar a contradição, a oposição entre educador e educando. Aí volta a frase que eu disse lá no começo: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas, ele usa o termo os homens, como eu expliquei, as pessoas se educam entre si
mediatizados pelo mundo. E o Paulo Freire, isso vai fazer em todos os textos dele daí em diante. Ele não usa o termo educador, ele usa o termo educador e educando. E não usa o termo educando, ele usa o termo educando e educador. Todo educador aprende algo com os educandos, e todos os educandos também, em contrapartida, ensinam algo ao educador. É algo que a relação dialógica, a educação bancária tenta negar. Inclusive, no capítulo 3, o início do conteúdo, o início da construção do currículo é saber, conhecer, é quando o educador vai perguntar para o educando o que ele sabe e junto com ele construir assim, o que você precisa saber para você ser uma pessoa que se liberte um pouco mais, seja uma pessoa, um ser mais. O educador, por mais consciente que ele esteja, politizado que ele esteja, ele não pode trazer pronto o conteúdo e nem o processo de libertação. Ele vai aprender isso no diálogo com os educandos, vai construir isso junto com eles, né? O Paulo Freire vai dizer que o conhecimento, aí incluindo o saber escolar, não pode ser visto como doxa. Doxa vem de ortodoxa, de ortodoxia. O que é ortodoxia? São dogmas. O conhecimento não pode ser visto como um conjunto de dogmas, de verdades acabadas, prontas. O conhecimento tem que ser visto como logos, como um constante fazer-se e refazer-se da interpretação do mundo. Porque ao conhecer o mundo pelo conhecimento, a gente já está transformando a si mesmo, nós próprios, em um mundo. Então, o ato de conhecer verdadeiro é sempre um ato de transformar o mundo também, se ele é autêntico, não é? Porque se você considera o conhecimento como logos, como desvelamento da realidade e como uma inserção crítica na realidade, né? E o começo da educação problematizadora, dialógica, para Paulo Freire, é fazer com que os educandos se sintam desafiados, desafiados a entender a realidade, e não só entender a realidade, mas a transformar a realidade. Isso cria reconhecimento e cria compromisso, né? Tem um exemplo bonito do camponês no texto, que o educador pergunta, mas e se o mundo continuasse existindo aí? Os animais, os pássaros, as árvores, a água, a terra, os planetas, mas desaparecesse o ser mundo. Continuaria existindo o mundo? E um camponês, supostamente sem saber, fala, não, o mundo não deixaria de existir. Por quê? Porque deixaria de haver um ser que falaria, isso é o mundo. Então, o mundo, nessa visão, né, ele percebeu bem, o menino, o camponês, era uma aula sobre o conceito de cultura da antropologia, ele percebe que o mundo, ele não é uma coisa, mas ele é algo dito e experienciado pelas pessoas, né? O mundo é a relação nossa com os outros e com as coisas, com os objetos, né? Estou terminando já, gente, eu vou abrir para perguntas. A última parte do texto, né? O homem como ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento da busca de ser mais. É algo que, às vezes, a gente que é educador, acha que a gente está sempre pronto, que a gente já aprendeu tudo, ou que sabe mais que os outros, né? O Paulo Freire desafia muito o educador a dizer isso, né? O ser humano tem que se perceber como alguém que sempre pode aprender e se transformar. A gente nunca está pronto, nunca... porque o mundo também se transforma, né? A gente pode atingir, num certo momento, um bom conhecimento da realidade, mas a realidade vai se transformar, e aquele conhecimento vai ser ultrapassado, vai ser um conhecimento morto, um conhecimento que, num certo momento, era um conhecimento muito vivo, ele passa a ser um conhecimento morto, se a gente não se permite aprender mais, né? E para as pessoas que são os educandos, que são os oprimidos, elas acham que a realidade que ela está, que foi herdada pelos seus pais, pelos seus avós, é a única realidade possível, aquilo é natural, foi Deus que quis aquilo, o mundo é assim mesmo. Então, as pessoas que são oprimidas acham que ela não tem mais por que evoluir, como evoluir, e que isso não é possível nem desejável, né? Então, fazer com que as pessoas se percebam como seres inacabados, como pessoas que podem se transformar o mundo, e conseguir transformar, inclusive, a realidade opressora, talvez seja o principal objetivo da educação para o Paulo Freire. E são muitas as situações de opressão, né? Não é apenas o burguês explorando o operário na fábrica, também mas podem ser muitas, né? A educação problematizadora enfatiza a mudança.
ela é profética, revolucionária, esperançosa. A educação problematizadora é de movimento permanente. E qual é o ponto de partida da educação problematizadora, dialógica, né, conscientizadora? É a situação das pessoas, é a situação na qual as pessoas estão vivendo. O ponto de partida são as injustiças, as opressões que aqueles educandos vivem. E essa situação, que normalmente é vista pelas pessoas como algo natural, como algo dado por Deus, algo que é a situação impossível de se transformar, tem que ser devolvida para os educandos como um problema a conhecer, como um desafio político a transformar. Então, gente, é mais ou menos essas as principais coisas que eu queria passar do capítulo, conversar com vocês, né? Meio no podcast que é bancário, mas é um jeito, talvez, que eu acho menos ruim da gente conversar. Mas eu queria abrir a palavra e ouvir vocês. Tanto perguntas como comentários, contestações, relações. Ah, tá. O Cláudio escolheu o texto dele aqui, da educação à distância. Tá bom, Cláudio. Então tá aberta a palavra. Desculpa interromper. Imagine, Cláudio, eu agradeço. Mas o que você acha desse? Ele é muito bom. E foi feito antes da pandemia, né, sobre a educação à distância, né? Ah, sim. Então, apesar disso, ele traz questões bem interessantes, né? Porque se coloca a educação à distância de uma forma muito acrítica, às vezes, hoje, com a panaceia, né? E o texto, sem desprezar a educação à distância, sem descartar ela, ele faz uma crítica da forma como ela tem sido usada. Eu gosto do texto, é bem... E são textos que, de repente, a gente não concorda, é legal a gente debater, porque são pessoas que entendem do assunto, é legal para a gente debater. Eu acho muito bom. E por que você não concordou muito sobre isso? Não, eu disse que, às vezes, a gente lê um texto, a gente concorda com algumas ideias e não concorda com outras. Isso não faz que o texto não seja bom. Eu, pessoalmente, concordo com esse texto. Eu sei que tem gente que não quer nem saber de educação à distância. Ah, sim. E eu respeito as pessoas que pensam assim. Eu entendo elas. Mas eu já não tenho... Eu tenho uma visão mais próxima desse autor. Mas eu conheço muita gente, alunos, estudantes, e professores aqui do curso de Ciências Sociais, nosso curso, que tem uma visão bastante crítica, e não estou dizendo que estão errados. Nem por isso é legal. Não é legal. Nem por isso deixa de ser interessante, né? Conversar com o texto. Não é o cara não é o presidente da Croto, da Anguera, que está defendendo a educação à distância no texto, é um pesquisador sério, né? Ah, sem dúvida. E eu vi as bases dela, que é a maioria de universidade pública e federal, então, e tem embasamento ali na UNB, né, que está próximo ali da política, né, está próximo das intenções governamentais, então já devia vir acompanhando esse debate há mais tempo, né, então não tá falando com propriedades, né. Sim. Mas, assim, tá registrado, claro, sua escolha. Mas antes da gente a gente escolher os outros textos, né, para o seminário, eu queria ver se alguém tem, então, algum comentário, pergunta sobre o Paulo Freire, né, sobre o texto que a gente leu e a exposição que eu fiz aqui, esperando não ter distorcido o Paulo Freire. Então, eu vou aproveitar que eu estou com a palavra aqui. Quando o Paulo Freire fala assim, eu sinto um pouco o tom assim de falar assim, como se fosse a classe dominadora o inimigo, né? Numa pegada bem marxista, né? A pegada política, né? Mas eu vejo também um pouco de precisaria mais dar nome aos bois, né? E também, eu não sei se esse é o trabalho dele, né? Eu acho que o trabalho principal dele é mais filosófico, igual você disse, da antropologia filosófica, né? Que é mais na base, né, do pensamento, diferente da prática, né? Um pouco mais distante da prática, né? Porque, no fundo, ele era um pesquisador, né? E o trabalho... ele deve ter tido muito trabalho lá em Angicos, né? Então, só para ter feito aquilo e ter escrito alguns outros livros, não foi fácil dele escrever
uma prática, ou então fazer uma crítica ao nosso sistema educacional público, né, tão pesado. Então eu senti um pouco falta, assim, dele dizer quem que ele, direcionar mais a crítica, sabe, e dizer os níveis, ele punha tudo, parece que tudo num pacote só, né, e não dizia os níveis de poderes, né, quais são os poderes que atuam com isso. Eu entendo o que ele falou, eu sou da sua época também, da sua época, eu estudei, meu ensino médio foi OSPB e moral e cívica, né, então eu sei muito bem do que você está falando, né, a minha escolarização foi muito mais bancária, foi bem bancária, né, mas nesse sentido, sabe, o grupo, eu senti que ele faltou um pouco, assim, de dizer, ele dá alguns termos, né, que você diz que não são tão marxista, né, são um pouco mais, não são tão ortodoxos marxistas, né, é um pouco mais moderno, mas também ficou um pouco distante da nossa época, né. Ah, sim, o texto tem algumas coisas que são datadas, realmente. É um texto que tem 50 anos de idade e tem os seus aspectos muito atuais, muito instigantes, né? A opressão ainda não acabou, o capitalismo ainda existe, mas também é um texto datado, e não podemos pegar o Paulo Freire e dogmatizar, transformar ele em dogmas, né? Não adianta, né? A gente acaba repetindo justamente o que ele está criticando. E no capítulo 1, no meu entendimento, Cláudio, responde mais as suas questões. Ele não vê os opressores como inimigos. Ele vê, inclusive, que os oprimidos, que a classe oprimida, né, classe trabalhadora, as classes populares, elas têm a tarefa de transformar a realidade e acabar com a opressão, inclusive libertando os opressores. Ele diz que os opressores muitas vezes se colocam como aqueles que, por meio de projetos sociais, de ONGs e fundações empresariais, vão, pela caridade, pela filantropia, libertar os oprimidos. O Paulo Freire fica posicionando, isso nunca vai acontecer. A generosidade dos opressores é uma falsa generosidade. Eles querem ficar com a consciência limpa, ou menos pesada, e fazem propostas que não são de transformação da realidade, mas simplesmente de melhorar, de fazer com que a consciência deles não fique pesada. E os próprios opressores vivem uma situação que também não é confortável, né? A começar por uma situação de imposição da injustiça. A injustiça tem que ser imposta e constantemente reposta, ela não é natural. Então, os opressores têm que fazer o Estado, a mídia, a comunicação, a ideologia funcionar. Paulo Freire fala um pouco disso no capítulo 1, funcionar a favor da opressão. E ainda dizer que a causa das injustiças é porque os oprimidos, os pobres, são pessoas que têm pouca educação, têm pouca cultura, têm pouca formação. E ao mesmo tempo, né, oferecem alguns projetinhos sociais de ONGs, né? Você vai fazer lá, vocês vão criar a ética do trabalho, vão ser trabalhadores mais animados e vão conseguir sair da miséria. Os opressores não enxergam a classe deles como causadora da opressão. Paulo Freire fala muito disso no capítulo 1. E tem mais uma coisa que ele coloca aqui. Deixa eu ver. Acho que é isso. Acho que... Ah, sim, uma outra coisa importante no capítulo 1, que os oprimidos tendem a introjetar em suas consciências a própria consciência do opressor. Eles tendem, como o Marx dizia, né, as ideias dominantes se tornam as ideias de todo mundo. Eles tendem a acatar as próprias ideias da classe dominante. Então, o que leva muitas, por exemplo, muitas pessoas pobres, miseráveis, a achar que a situação deles de miséria, de pobreza, é merecido, é natural, é Deus que quis isso, é falta do esforço dele, quem sabe as coisas mudem, se Deus quiser, que fazem que muitas das vezes as mulheres aceitem o machismo, introjetem o machismo e sejam as vigias do machismo contra outras mulheres, que faz com que às vezes as pessoas negras introjetem
o racismo do branco no sentido de se sentirem como inferiores. Então, tem uma parte forte do capítulo 1 que o Paulo Freire fala de quanto que o opressor, ele introjeta, o oprimido introjeta em sua consciência as ideias do opressor. E se, de uma forma natural, se o oprimido conseguir sair da situação de opressão, a tendência qual é, Cláudio? Que ele se torne um opressor também, porque ele acha que as pessoas ou são oprimidas ou opressoras, que não é possível, o ideal dele de ser humano é se transformar num opressor, em alguém que vai fazer aquilo que o seu patrão, ou que o homem, ou que o branco, ou que o adulto faz com ele. Vai ser um opressor, vai reproduzir a opressão. Então, por isso que é tão importante essa libertação passar pela, de certa forma, matar a consciência do opressor que vive nas nossas consciências, nós oprimidos, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Cláudio. Não, respondeu sim, muito bem. E o capítulo 3 tem umas propostas muito concretas de como fazer isso. Tá? Pode falar, Cláudio. Eu falo isso porque eu sou lá de a cidade chama Santa Rita do Sapucaí, né? E lá tem uma influência política ali no sul de Minas e no Brasil muito forte, né? E a cidadezinha aqui perto, antes de Itajubá ali, sabe onde é a Unifei, né? E ali teve um presidente, né, que foi o Delfim Moreira, que é ali daquela região, né? Sim. Que é do primeiro, como é que diz? É o primeiro, quando acabou o reinado, né? No primeiro, agora esqueci o nome daqui. O período do... Então, e ele tem até um texto, um trechozinho de uma fala que a gente estudou em política educacional brasileira, né? Lá com Wesley, né? E quando eu vi aquilo dali, aquela frase de autoria do Delfim Moreira, eu falei, mas como assim, né? O cara era do escravagista, né? Eu conheço lá, até hoje eu tenho os descendentes dele lá, eu conheço o pessoal, tenho contato com eles, né? E é da Primeira República, né? E era um cara, Delfim Moreira, depois do coronelismo, o irmão dele chamado Coronel Antônio Moreira da Costa, e foi vindo, e hoje a gente tem ela aí o deputado, que é o Bilac Pinto, né? É sobrinho bisneto dele, né? Deputado federal, vários anos aí foi secretário estadual de Ciência e Tecnologia, né? Do Aécio, agora ele estava com o Zema também, sabe? Então é uma família de influência. E eu já estudei um pouco do Delfim Moreira. Não lembro qual que é, mas é tipo dizendo tipo de isso do ideal de escolarização universal. A ideia era mais ou menos isso. Eu não lembro qual foi a frase, mas era essa de uma escolarização universal, né? Aí você vê ali os descendentes dele, que eram influentes na política local lá, que eu conheço um pouco mais, criaram muitas escolas rurais, né? Fundava ali, dava o prédio, não sei se... Acho que usava dinheiro da prefeitura também, né? Às vezes dava um pedacinho da sua fazenda ali para a criação da escola, né? E escolas rurais, incentivava isso, né? Mas é isso que você falou. Você resumiu agora no que você falou. Era filantropia, isso. Caridade, né? Filantropia, caridade, né? Olha só. Caridade. Usei recurso público, desviei e coloca a escola como se fosse eu que construí, né? Bom, o nome, tá lá o nome dos parentes dele. Até na Fernão Dias, se você passar, tem uma que tem o nome de uma parente deles ali na Fernão Dias, na altura de São Sebastião da Bela Vista. Ali, a falsa generosidade dos opressores. Paulo Freire ficava enfurecido com isso. Mas, mas se você for, vou só fazer uma ressalva, se você for lá, eu conheço uma fazenda de um parente deles lá, né, que é o que eu tenho mais proximidade, eu já fui lá nessa fazenda, tinha lá eu tinha até amizade com o cara que tomava conta lá, com os filhos dele, né, e era lá gente muito negra, assim, que não teve muita miscigenação, né? Então, quer dizer, como um representante praticamente do período, né? Digamos aí,
mas que não tinha nem os dentes da boca, entendeu? Com nível, com um capital social muito baixíssimo, né? Então era lastimável você ir no, assim, até ruim de ir num lugar lastimável você ver uma situação dessa, né? E eram pessoas assim que tinha esse que é conhecido meu propôs uma vez, falou: Cláudio, você não quer montar uma escolinha de informática aqui na roça aqui para essa turma, tal? Mas na época eu não tinha condição de fazer isso, não me interessei, né? Mas quem sabe pode ser uma oportunidade um dia, né? Montar uma escola lá com os ideais um pouco mais freirianos, né? Sei lá. Tá bom. Então tá bom. Mariana, Douglas, Anivaldo, querem fazer algum comentário? Eu não, tô de boa. Boa, tá bom. Tá bom. Então acho que a gente pode encerrar. O Nivaldo pode falar. A relação, professor, das teorias freirianas, haveria alguma reflexão dessa nova política, né, do novo ensino médio, por exemplo, uma reflexão à luz, né, de Paulo Freire, assim, no sentido de atualizar o pensamento dele? Que contribuições assim a gente poderia ter? Não, inclusive no livro Educação contra a Barbárie, alguns autores que comentam a BNCC, que comentam a própria reforma do ensino médio, citam um pouco Paulo Freire, né, que é o livro que a gente vai fazer o seminário. Ainda que seja mais forte, é uma pedagogia inspirada no marxismo, né, mas vamos dizer assim, que critica muito mais o conteúdo ensinado, porque o Paulo Freire não vai criticar o conteúdo da BNCC ou da própria reforma do ensino médio, mas a forma, né, a forma que é um conteúdo pré-estabelecido, externo às pessoas, imposto de forma massificada a todo mundo, que provavelmente não vai ter sentido. Então, eu acredito que muitas das leituras críticas que têm sido feitas à BNCC, a própria reforma do ensino médio, têm vindo mais do marxismo. Os freirianos não estão se colocando muito, viu, no meu entendimento. Talvez perdeu um pouco de força, eu acredito, né? E perdeu um pouco da radicalidade os freirianos. É uma interpretação minha, né? O Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele é muito radical, né? E eu vejo se perder um pouco no presente, viu, Anivaldo? Porque a crítica mais forte da BNCC não é o currículo, mas o currículo escolhido, os conteúdos escolhidos para formar a BNCC, mas a própria forma de construir a BNCC, a própria necessidade de existir uma BNCC. O currículo é uma coisa que não existe antes de começar o processo educativo. O processo educativo começa com a construção do currículo, do conteúdo programático, Paulo Freire usa esse termo, junto com os educandos. E mesmo a gente, na universidade, mesmo a gente que é progressista, professor progressista, a gente já chega na sala de aula com o currículo pronto, com o programa pronto. A gente é obrigado, inclusive, né? E se a gente é obrigado a ter um currículo pronto, um plano de ensino pronto, a gente tem que se permitir desmontar ele, né? E nem sempre isso acontece. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Nivaldo. E só para completar, muitos dos educadores que se inspiram no marxismo, como, por exemplo, o pessoal ligado à Escola de Pedagogia Histórica Crítica de Demerval Saviani, eles têm uma visão também conteudista, que dizem que o educando tem que ter acesso ao conjunto de conhecimentos acumulados pela humanidade. Eles também acabam sendo conteudistas. Dizem que se o trabalhador tiver acesso a esses conhecimentos, ele vai poder usar de uma forma que ele se liberte, né? O conteúdo para a pedagogia histórico-crítica é mais ou menos neutra, o que importa é o uso que se faz dela. Para Paulo Freire, o currículo, o conteúdo programático nunca é neutro. Ele tem que ser não só construído com o educando, mas tem que ter um sentido de transformação das pessoas, da vida delas e do mundo na qual elas vivem, né? Então, Paulo Freire, ele tem uma leitura oprimida, ele é extremamente radical, extremamente revolucionário a sua educação, mas hoje o pessoal fica, por exemplo, no Instituto Paulo Freire, o pessoal fica mais aquelas coisas, não acho ruim, né, mas mais devaneios poéticos, mais
discussões metafísicas, e sem o engajamento político o Paulo Freire sempre teve. O Paulo Freire estava em comício, estava em movimento social, em greve, estava na frente de programas de alfabetização, ele estava em palanques, ele estava lá sempre botando a cara. E, ao mesmo tempo, os marxistas, que têm uma posição política mais forte, eles tendem a ser conteudistas. Tem um conteúdo mais verdadeiro, se a gente ensinar isso para os alunos, eles vão se libertar. Isso é muito antifreiriano. Mesmo que a gente goste mais do conteúdo marxista, o problema é a imposição de um conteúdo que pode ser muito distante daquelas pessoas. É mais ou menos isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Nivaldo, mas tentei. Beleza, legal. Mas eu vou procurar melhor se tem gente que faz uma crítica mais desde o viés freiriano. O Miguel Arroyo tem feito isso, né? Tem feito isso, mas ele não fala tanto da BNCC, ele fala mais dos movimentos sociais, da questão política, não tanto do currículo escolar. Então tá bom, gente. Podemos... o Cláudio já escolheu o seu texto, já coloquei seu capítulo lá, Cláudio. Tinha mais pessoas na sala, mas elas saíram, eu ia perguntar para elas que texto elas querem. Como elas não estão mais aqui, eu mando e-mail de novo, e vocês, né, a Mariana, o Cláudio e acho que a Verônica,